Olá para você que está aqui me assistindo, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Astrologia Clássica. Nós vamos hoje fazer a nossa avaliação semanal para essa semana que tem um movimento mais tranquilo do que a semana anterior, que na semana anterior nós tivemos de tudo pouco, né? Ingressos, nós tivemos uma fase cheia da Lua, dia sem aspectos, mas nessa semana a gente não tem tanto movimento assim, alguns aspectos importantes, uma semana mais de manutenção, tá bom? Bom, antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, aproveite, se inscreva, torne-se membro do canal, já tem alguns vídeos exclusivos para os membros e a minha ideia é ir incrementando cada vez mais. Quando chegar um número bem legal de membros, eu vou fazer algumas lives exclusivas para membros, tá bom? Então não deixe de ser membro. E me ajude também a divulgar o canal, compartilhando o vídeo com os seus amigos. Agora, você vai poder aqui ter algumas informações interessantes sobre a astrologia tradicional, mas se o seu interesse for fazer um curso, né, que é uma formação mesmo, eu tenho os cursos de formação na minha plataforma, que é o aprenderastrologia.com.br, ou também pelo meu site, você pode acessar, o site é astrologiaclassica.com.br, pode pegar aqui em cima no card, e aqui embaixo na descrição do vídeo no YouTube, você pode pegar um cupom de desconto para aplicar aí quando você for adquirir um curso, vale 50% de desconto, tá bom? Então, sem enrolar, né? Vamos direto ao que interessa essa semana de movimento mais calmo, né? Nós vamos ter alguns dias um pouquinho mais estridentes, vamos ver aí como tudo vai acontecer. É sobre a semana do dia 11 ao dia 17 que nós vamos falar. Aqui no dia 16 nós vamos ter a formação da fase minguante, né? Final de ciclo lunar. Vamos ver como tudo se desenrola. No dia 11, que é domingo, 11 de dezembro, nós vamos ter o primeiro movimento à tarde, 15h49. Então amanhã ela vem calma, né? Nós vamos iniciar a semana com a Lua no signo de Câncer. O signo de Câncer ele é um signo de organização, de retenção e proteção. Então, enquanto a Lua estiver ali, há uma tendência mais cuidada. Então, o início do domingo, a manhã toda do domingo, vem com essa característica mais cuidadosa. Quando for no meio da tarde, ali 15h49, a Lua chega a um trígono a Júpiter, que é muitíssimo interessante. Bom, primeiro porque Júpiter já está no finalzinho do signo de Peixes, que é o seu domicílio noturno, e nesse trígono, que já é um aspecto harmonioso, nós temos Júpiter enxergando aqui no signo onde a Lua está, a sua exaltação, a gente chama de recepção. Por sinal, é uma recepção mútua, né? Porque a Lua aqui também no signo de Peixes tem a regência por triplicidade, né? Um dos regentes da triplicidade da água. E temos então uma tarde de domingo que tem uma característica abundante. Ela é bastante protetora, confiante, generosa, é bastante generosa e sensível também. Tem um clima muito de sensibilidade no sentido de vínculo mesmo, né? Ela tem um perfil bastante vinculado. Agora, se a ideia for em assuntos comerciais, né? A gente está numa fase de final de ano, muitas pessoas aí lotando aí shoppings e tudo mais, né? Esse perfil ele até tem uma característica boa no sentido de abundância. No entanto, como ele acontece nos signos de água, eu penso que ele tem um perfil mais sensível mesmo, bastante dado à criatividade, ao cuidado com as coisas próximas, cuidado e aproximação com as pessoas. Ele aprofunda muito o vínculo. E também como Júpiter é um significador natural da espiritualidade, da filosofia também, cai para esse campo, principalmente no nível de espiritualidade e misticismo, ele tem uma tendência muito sensível. O próximo movimento é às 17h08, que é o ingresso da Lua no signo de Leão. Então ela deixa esse campo sensível de Câncer profundo e em Leão a Lua vai encontrar mais energia, vibracidade, vivacidade, porque o Leão é um signo do fogo, né? E também o regente de Leão, né? O Sol, ele está também no signo do fogo, que é o signo de Sagitário. E isso faz com que, então, o final da tarde de domingo e à noite tenha uma característica mais vibrante, né? Ela é mais energética, tem uma tendência mais à vitalidade, mas não é rápida, né? Não é acelerada, porque o Leão é um signo fixo, mas ganha bastante motivação mesmo, né? Bom, o dia 12, pessoal, que é a segunda, muda um pouquinho o quadro. Nós vamos ter o primeiro movimento também durante a tarde, 15h12, para o horário de Brasília. Você pode corrigir, aí se vocês estiverem em outro país, por exemplo, corrigir os fusos aqui na caixa de descrição, tem a correção que você deve fazer em relação aos horários.
Nós vamos ter aqui o Sol no signo de Sagitário aplicando 60 graus a Saturno. A questão aqui é que para o Sol, nesse ponto onde Saturno está, é desafiador, é uma recepção que a gente chama por debilidade, por detrimento, né? O signo de Aquário é o detrimento do Sol. Então cria um clima mais sério. Ele não é assim emperrado, porque a natureza do aspecto é harmoniosa, apesar de ser leve, mas não tem muita facilidade para o entendimento de sucesso com um clima empolgante, né? Então esse meio da tarde ele acaba sendo menos vistoso, né? Os assuntos que tenham relação com atingimento de sucesso, né? Fechar alguma coisa que represente algo nessa ideia de sucesso pode ser um pouquinho desafiador, pode chegar a esse clima do sucesso por vias estranhas, né? Ele não vai muito num sentido natural. Então, por exemplo, às vezes você realiza aquilo que quer, atinge o sucesso almejado, mas ele não tem uma representação no clima, né? Assim, super vistoso e tudo mais. Tem um tom um pouco mais sério também. E como o Sol e Saturno são astros vinculados à questão de autoridade, né? Esse tema também fica no ar. Então, se você tiver que lidar com alguma pessoa de autoridade, né, de um cargo de autoridade, ou às vezes em um nível hierárquico acima do teu, também fica uma coisa meio estranha aqui, né? Não é tão vibrante. Depois, o próximo movimento é à noite, 22h04, agora é o sextil, 60 graus, entre a Lua e Marte. E dinamiza bastante, porque a Lua está no signo quente, né? E Marte também, no movimento retrógrado. O sextil é um aspecto leve, ele não cria um impacto assim tão adverso, mas agita um pouquinho. Como é lá no final da noite, você pode sentir um pouquinho ali de agitação. Talvez a gente não sinta muito, porque a natureza do sextil ela é mais leve, né? Mas vai criando movimento, deixa um pouquinho agitado o clima. O dia 13 de dezembro, que é terça-feira, vem com o primeiro movimento às 11h09, a Lua em oposição a Saturno. Então a Lua aqui em Leão, Saturno está aqui em Aquário, Saturno bem mais forte que a Lua. Esse tende a emperrar um pouco o ânimo. Tanto o signo de Leão é fixo, né? O Aquário também. Então a Lua já não tem muita agilidade no signo de Leão, ela acaba emperrando um pouco. Aqui a gente pode ter as dificuldades estruturais, dificuldades processuais. Então se você estiver realizando alguma atividade que tenha várias etapas, por exemplo, pode ter bastante dificuldade, travar um pouquinho em algumas etapas, né? E para inícios a gente não recomenda, porque exatamente esse clima de ir travando nos pequenos problemas, ele é levado pelo assunto que você inicia durante esse período. Então ele tem uma tendência muito travada, né? Agora depois, gente, pouquinho depois, né? Às 12h52, a Lua aplica um trígono ao Sol. Aí esse trígono ele cria bastante fervor, porque a Lua está no signo de domicílio do Sol, né? Então nós temos uma recepção simples. No momento que isso acontecer, abrindo o gráfico para Brasília, nós temos a Lua na quinta casa, que é bastante ligada a entretenimento, diversão. Então a gente tem um clima alegre aqui, bastante divertido, empolgante também. Muito interessante. Aqui já para início não é tão ruim. Se você estiver iniciando alguma atividade nesse momento, ela pode ser bastante satisfatória e levar ao objetivo, né, almejado, independente da área que for. Como o Sol está na casa 9, né? Casa 9 é a casa de Deus e a casa 5 é a casa da boa fortuna, e ainda com essa recepção a gente cria um clima de fervor, né? Então esse momento aqui do dia 13, ele é bem empolgante, animado, é muito bom para os inícios, tá? Agora o dia 14, que é a quarta-feira, gente, ele já muda um pouquinho o quadro, porque durante a madrugada, já quase amanhecendo, né? Na verdade, já que, olha, o Sol nesse momento já passou aqui da linha do horizonte, tá nascendo, né? Estamos chegando próximos ao verão. A Lua ingressa no signo de Virgem. E o signo de Virgem, por ele ter uma natureza fria e seca, ele tira bastante do fervor, da agitação, daquela coisa animada. Mas cai num campo bem prático para a realização dos assuntos. Então, o clima, naturalmente, ele vai para esse sentido mais versátil, mais prático, né? E depois, ali mais para o final da tarde, a Lua chega a 120 graus em relação a Vênus. Esse aspecto tem uma natureza boa, mas ele tem uma recepção mútua por debilidade. Então, ele merece a atenção ao excesso com os temas de Vênus, compras e satisfações de maneira geral.
porque aqui no signo onde Vênus está, a Lua tem o detrimento, e aqui onde a Lua está, Vênus tem a queda. Então, é uma recepção por debilidade que cria um clima meio estranho, né, para o atingimento das satisfações. Então, mantenha atenção, principalmente no que disser respeito a gastos, né, financiamentos, uso de recursos de banco, por exemplo, cartão de crédito, cheque especial, tomadas de financiamento também, pessoal, mantenha atenção em relação a isso. Fazer compras parceladas, né, que são financiadas, por exemplo, pelo cartão, só se for sem juros, hein, gente? Com juros não é um aspecto que acaba criando aqui uma natureza interessante. Outra questão é que tanto a Lua como Vênus são astros femininos, cuidado aí as mulheres com o excesso de atenção aos assuntos ligados à beleza, estética, coisas assim. Na verdade, eles criam um clima difícil, né, para se sentir satisfeito, e também para as questões de sentimentos e afetividade, gente. Ele tem uma dificuldade aqui para a expressão, né, afetuosa, tira todo o brilho. O dia 15, gente, que é quinta-feira, ele já vem com uma tendência um pouco mais estridente. 6 e 1, a Lua chega a 120 graus a Mercúrio. Esse ainda não é tão desafiador, né? Como a Lua está no signo de domicílio de exaltação de Mercúrio, para o assunto prático não é desafiador. O Mercúrio está no signo do detrimento da Lua. Mas no sentido de realização prática, cumprimento dos processos e tudo mais, né? As atividades diárias era um pouco mais fácil para você conseguir realizar, tá bom? E aí, gente, vocês veem que nesse momento pro horário de Brasília a Lua está aqui conjunta ao lote da fortuna. O lote da fortuna é um cálculo, e aqui é o momento de eu te falar que eu tenho um caderno de estudos sobre os lotes herméticos, para você aprender a utilizar, né, usar os lotes na leitura astrológica. Existem vários lotes, é um tema que vem desde o período helenístico, mas ganhou bastante força ali no período medieval árabe, né? Então, eu tenho um caderno de estudos, se você quiser adquirir, é só acessar aqui em cima, você vai receber por correio, ele tem explicação e exercícios para você realizar, tá bom? Todos os lotes, eles são entendidos como se fosse algo a mais. Então, quando a Lua se aproxima desse lote, num signo frio, ele ganha uma perspectiva, ele aumenta a perspectiva prática, principalmente por estar na casa 10, que é uma casa angular, uma casa alta, né, do mapa. Então, favorece a realização prática. Vocês vão ver que a quinta-feira inicia tudo fluindo como deve ser, com pouca imprevisibilidade, com bastante versatilidade para realizar as coisas, né, sem ir para um campo complexo. Tudo flui de uma maneira bastante agradável. É até um momento interessante para inícios, gente, tá? Principalmente inícios que tenham relação com atividades práticas. Para assuntos emocionais, afetivos, não é muito interessante, não. E depois, às 8h29, a Lua chega a 90 graus em relação a Marte. Esse já tem uma tendência estridente, imprevisível, bastante difícil. A Lua estará na 8ª casa para o horário de Brasília e Marte na 5. A casa 5 é uma casa de diversão, de entretenimento, e para a rotina, em termos de atividade, ela tem total ligação com a imprevisibilidade, com o aumento de irritabilidade e de oscilação. Ela é bem instável. Por isso, para iniciar atividades não é um bom momento, tá? Então, mantenham atenção em relação aos inícios para esse período aqui, 8h29, tá bom? O dia 16, que é sexta-feira, ele vem às 5h56 com a formação da fase minguante. Então, nós vamos ter aqui a Lua em Virgem e o Sol aqui em Sagitário, né? Uma Lua minguante de signos mutáveis. Estamos na fase da lunação mutável aqui, né? Cria um clima, ainda mantém, né, um pouco de imprevisibilidade, por questão do Sol ser o astro mais pesado, né, numa formação de fase minguante, e a Lua está se pondo, diminuindo a sua luz, né? Então, mantenham a atenção com alterações em realização de processos, principalmente os que envolverem negócios, o trabalho, principalmente. A Lua estará alta aqui conjunta ao lote da fortuna ainda, né? Mas mantenham a atenção em relação a alterações muito bruscas. Não é o momento adequado para se pensar em algo muito ousado, né? Em termos de mudanças, envolvendo questões de negócios, principalmente os que têm relação profissional. Às 16h13, a Lua chega a uma oposição a Júpiter.
180 graus, prejudica bastante o sentido de abundância, de versatilidade ou daquele pensamento esperançoso. O signo de Virgem é um signo da Terra e ele cria bastante dificuldade para abstração, né? Então é uma oposição que ela confronta bastante o sentido de realização prática com a abstração, com as esperanças, com vislumbrar as coisas, né? Perde bastante da subjetividade, tá? Então, dependendo do que você estiver realizando, mantenha atenção a esse ponto. É como se barrasse um pouquinho as esperanças de uma maneira geral, tá bom? E às 16h49 é o momento então que a Lua ingressa aqui no signo de Libra. Ela estará disposta por Vênus em Capricórnio. O signo de Libra é o signo da balança, né? O signo do equilíbrio. E Vênus está num signo de bastante ponderação. Então, quando a Lua ingressar aqui, a gente não tem agitação, a gente tem um clima bastante interessante para a manutenção das coisas, né? Vocês vão poder perceber aí que da sexta-feira ali do final da tarde à noite atende a um clima agradável, né? Não é desafiador, não. E o sábado, dia 17, pessoal, 17 de dezembro, tem o primeiro movimento durante a manhã, 10h28, uma quadratura entre Lua e Vênus. Esse que cria uma recepção para Vênus aqui no seu domicílio, né? Diurno, mas para a Lua é desafiador uma recepção aqui no exílio, no detrimento ainda. Os temas que envolvam assuntos estéticos, beleza, para o mundo artístico, mundo de entretenimento, merece uma atenção. Ele instiga um pouco o processo de, a gente pode pensar assim, de sofisticação, né, de alguma coisa relacionada mais a status, por exemplo, mas não é uma configuração de muito brilho, né, de uma super empolgação, porque a Lua acaba enxergando aqui o detrimento dela, né. Agora, para assuntos que envolvam a moeda, né, também, que é um tema ligado ao planeta Vênus, merece atenção, é um momento de ponderar, não é um momento de chutar alto, não. Evitem riscos, sigam de uma forma bastante equilibrada e ponderada em relação a dinheiro. 16h44, a Lua chega a 120 graus a Marte. Marte está bastante agitado e esse aspecto ele gera mais agitação, porque além de toda a configuração de Marte aqui abaixo da velocidade, né, ele acaba enxergando aqui o ponto do seu detrimento, que é o signo de Libra, oposto a Áries, né, que é o seu domicílio diurno. Então mantenham atenção a alterações muito ousadas, né, no que você estiver realizando. Para inícios não é interessante, para inícios de assuntos que vocês não dominem, tá? Por exemplo, ir para um início de algo totalmente diferente. Nunca fiz aquilo, né? Vou começar a fazer alguma coisa muito diferente. Ele representa uma perda de objetividade e dificuldade para manter o passo. Como a natureza do aspecto é harmoniosa, eu não penso assim em grandes imprevistos, mas pode atrapalhar bastante o sentido de linearidade. E ele é muito, assim, agitado mesmo, tem barulho, tem muito falatório, assim, por exemplo. E isso acaba prejudicando a realização dos assuntos de uma maneira prática. Sem falar, gente, assim, que mesmo em assuntos que não sejam de discussão ou de competitividade, ele tem uma representação de muitas coisas chegando ao mesmo tempo e uma dificuldade em conciliar. Então a gente acaba tendo bastante dificuldade em manter opinião, em manter o passo firme. Mantenham a atenção. E ainda temos um último movimento aqui no sábado, às 22h25, que é exatamente uma quadratura, 90 graus, entre a Lua e Mercúrio, que continua expondo a Lua aqui ao seu exílio, ao seu detrimento, né? E continua também, pessoal, mantendo a atenção em relação à comunicação. Mercúrio tem como significado comunicação geral, notícias, as postagens em rede social, as conversas do dia a dia, né? O trânsito mesmo, o trânsito na rua, tudo que envolve aparelhos também. Então mantenham a atenção se vocês estiverem lidando com algum desses assuntos, porque há uma tendência à dificuldade com a realização. Então não é um bom momento para discutir algo com alguém, né? Pode ser bem difícil aí manter o clima aprazível, tá bom, gente? Então terminamos a semana assim. E pessoal, é assim que a gente termina essa semana. Então vocês viram que ela não tem ingressos, né? Não tem aquela quantidade de movimento que a gente teve na semana anterior, mas temos muitos momentos interessantes. Então utilize essas informações para você organizar seus dias.
E diariamente eu tenho postado no Shorts aqui no YouTube também, em 1 minuto, aqui um resuminho do dia. Então pode acompanhar aqui também, tá? Bom, se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, compartilha com seus amigos também, pode compartilhar no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, compartilhe com os seus amigos ali também, tá bom? Deixa um forte abraço, uma ótima semana e até o próximo vídeo, então, até mais!